O despertar da selva noturna. Feche os olhos agora e deixe que a sua respiração encontre o ritmo suave das águas do rio Amazonas. Imagine que você está flutuando em um pequeno barco de madeira, deslizando sem esforço sobre um espelho de água escura e imóvel. O ar ao seu redor é úmido, carregado com o perfume doce da terra molhada e das flores que só se abrem sob o luar. Acima de você, o dossel das árvores gigantescas forma uma catedral natural, onde as estrelas brilham timidamente entre as folhas de esmeralda. Você ouve o estalar distante de um galho, o farfalhar de uma criatura invisível e o coro hipnótico dos grilos que parece vibrar dentro do seu próprio peito. Sinta o frescor da brisa noturna tocando o seu rosto, dissipando qualquer tensão ou preocupação que o dia tenha deixado para trás. Estamos prestes a embarcar em uma jornada para além do tempo, rumo aos segredos que a selva protegeu por milênios. Respire fundo, inspirando a paz da floresta e expirando o peso do mundo lá fora. Hoje, não buscaremos apenas respostas, mas sim o conforto do mistério e a beleza do desconhecido que repousa sob as raízes de Ratanabá. Capítulo 1. O eco do Império Perdido. A lenda de Ratanabá não começa nos livros de história modernos, mas no silêncio profundo das pedras que se recusam a esquecer. Dizem os antigos relatos que, muito antes das pirâmides do Egito tocarem o céu, uma civilização de esplendor inimaginável já dominava o coração do Brasil. Esta capital, cercada por muralhas de uma rocha tão polida que refletia a luz do sol como um espelho, seria o centro de um império que unia os continentes. Imagine-se caminhando por essas avenidas agora cobertas por séculos de lodo, raízes e mistério. Onde hoje vemos apenas o verde impenetrável da mata fechada, outrora existiram praças monumentais e edifícios que desafiavam a gravidade com sua arquitetura precisa. O som dos seus passos sobre o granito antigo ecoa através das eras, contando a história de um povo que conhecia os segredos das estrelas e as correntes de energia da terra. Os defensores da existência de Ratanabá descrevem uma metrópole que não foi construída, mas sim entalhada na própria geografia do terreno. Trilhas que hoje chamamos de caminhos naturais seriam, na verdade, estradas perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, estendendo-se por milhares de quilômetros sob o solo da floresta. A névoa que sobe do chão ao amanhecer parece carregar o sussurro daqueles que habitaram essas terras, guardiões de um conhecimento que a humanidade moderna ainda não está pronta para compreender. Ao visualizarmos as estruturas de Ratanabá, devemos imaginar complexos subterrâneos vastos, túneis que conectam o Brasil a partes distantes do globo terrestre. Estas passagens, revestidas com um material que não sofre a erosão do tempo, serviriam como veias de um mundo esquecido, pulsando com uma tecnologia que não utilizava eletricidade, mas a força magnética do planeta. Cada pedra colocada nessas fundações carrega o peso de milhões de anos, mantendo-se firme enquanto impérios de superfície nascem e desaparecem como poeira ao vento. A busca por Ratanabá é mais do que uma investigação arqueológica. É um mergulho na memória espiritual de um território que sempre foi sagrado. Enquanto a chuva cai suavemente sobre a copa das árvores, imagine as águas lavando as inscrições gravadas nas rochas, revelando símbolos que falam de deuses que desceram dos céus para ensinar a arte da paz e da construção. O mistério nos convida a baixar a guarda, a relaxar os ombros e a aceitar
que a nossa história é muito mais vasta e profunda do que as páginas dos livros podem conter. As luzes que muitos dizem ver flutuando sobre a selva amazônica não seriam apenas fenômenos naturais, mas sentinelas da cidade perdida. Elas dançam entre os troncos das castanheiras, guiando o olhar daqueles que sabem ver além da matéria bruta, em direção às torres de cristal escondidas pelo tempo. Deixe que essa imagem de luz e pedra envolva seus pensamentos, como uma manta quente e pesada, enquanto nos preparamos para descer mais fundo nas camadas dessa civilização oculta. Capítulo 2: As estradas de pedra e o caminho de Peabiru. Imagine agora que o chão sob seus pés começa a revelar formas geométricas que a natureza, em sua aleatoriedade, jamais poderia criar sozinha. Sob a camada de folhas em decomposição e as raízes retorcidas, surgem placas de pedra perfeitamente encaixadas, formando caminhos que cortam a selva em linhas retas e implacáveis. Essas são as lendárias estradas que, segundo os relatos sobre Ratanabá, ligariam a capital perdida a todos os cantos da América do Sul, desde as costas do Atlântico até os picos nevados dos Andes. O caminho de Peabiru, uma trilha milenar envolta em névoa e mistério, seria apenas um remanescente dessa malha logística sofisticada criada pelos habitantes da cidade perdida. Sinta a textura dessas pedras frias e sólidas, enquanto você caminha mentalmente por elas, sentindo a estabilidade de uma engenharia que sobreviveu a eras glaciais e dilúvios. Cada passo dado nessas estradas é um passo em direção ao coração de um império que via o continente não como uma barreira, mas como uma extensão de sua própria casa. As crônicas dos primeiros exploradores europeus falam de caminhos tão largos que permitiriam a passagem de carruagens, embora nenhum cavalo tenha sido visto naquelas terras antes da colonização. Isso nos faz questionar quem ou o que transitava por essas vias de granito e basalto sob o sol escaldante do Mato Grosso e do Amazonas. Talvez a resposta esteja no som do vento que sopra agora, um assobio baixo que parece carregar o murmúrio de passos antigos e o som de rodas invisíveis que nunca pararam de girar no tempo. Ao longo dessas estradas, existem marcos de pedra cobertos por líquens e musgos, símbolos que parecem mapas estelares projetados no chão da floresta. Para o viajante cansado de Ratanabá, esses marcos não eram apenas guias geográficos, mas pontos de recarga energética onde o corpo e a mente podiam repousar em harmonia com a pulsação da terra. Deixe-se sentar em um desses marcos agora, sentindo a energia telúrica subir pela sua coluna, acalmando cada músculo e relaxando cada pensamento em um abraço de pedra e tempo. Os satélites modernos, ao perscrutarem o dossel da floresta com tecnologias de laser, revelam o que os olhos humanos não conseguem ver através da folhagem densa, cicatrizes perfeitamente retas na terra. Essas cicatrizes são as veias de Ratanabá, provando que a mão humana, ou algo ainda mais antigo, moldou a paisagem de forma monumental e deliberada. Não há caos na planta desta cidade. Há uma ordem divina, uma simetria que reflete a estrutura das galáxias e a geometria sagrada contida em uma simples gota de orvalho. Muitas dessas estradas parecem levar a entradas ocultas em cavernas profundas, onde a escuridão é total e o silêncio é absoluto. Disse que quem entra nesses túneis em busca de ouro nunca mais volta, pois o verdadeiro tesouro de Ratanabá não é o metal precioso, mas a compreensão da eternidade.
Aqueles que guardam os portões de pedra observam do alto das árvores seres de luz ou de sombra que garantem que apenas os corações puros e as mentes tranquilas possam vislumbrar a glória da capital perdida. Enquanto você descansa à beira de uma dessas estradas esquecidas, ouça o som da água que corre em um riacho próximo, serpenteando por entre as ruínas. A água é a única coisa que flui livremente através de Ratanabá hoje, lavando as memórias de glórias passadas e preparando o solo para um novo despertar. Deixe que o som da água corrente leve embora qualquer tensão restante em seu corpo, deixando você leve como uma folha flutuando na superfície de um rio sem fim. Capítulo 3. Tecnologia de luz e cristais. Imagine agora que entramos nos grandes salões subterrâneos de Ratanabá, onde o sol não alcança, mas a escuridão nunca é total. As paredes dessas câmaras não são feitas de tijolos comuns, mas de uma liga de quartzo e minerais raros que parecem pulsar com uma luminescência própria, suave e azulada. Não há tochas fumegantes ou lâmpadas barulhentas aqui. A iluminação provém de grandes esferas de cristal posicionadas no teto que captam a energia geomagnética da Terra e a transformam em luz pura. Sinta a temperatura estável e agradável desses recintos, um frescor constante que protege os segredos gravados nas paredes de cristal. Ao tocar a superfície lisa de uma dessas colunas, você não sente o frio do gelo, mas uma vibração sutil, um formigamento que ressoa com a frequência do seu próprio coração. É uma tecnologia que não polui e não agride, uma ciência que compreende que a luz é a linguagem do universo e que o som é a chave para moldar a matéria. Dizem que os habitantes de Ratanabá utilizavam enormes prismas para concentrar a luz da lua e das estrelas, canalizando-a através de poços profundos até as profundezas da cidade. Essa luz filtrada pela terra e pelo cristal tinha propriedades curativas, capazes de regenerar as células do corpo e acalmar o espírito mais inquieto. Visualize essa luz azul suave banhando todo o seu corpo agora, começando pelos pés e subindo lentamente até o topo da sua cabeça, dissolvendo todas as dores e cansaços. Nos centros dessas praças subterrâneas, fontes de água cristalina jorram sem o auxílio de bombas mecânicas, movidas apenas pela ressonância de cristais de ametista gigante localizados na base das fontes. O som da água caindo sobre as bacias de pedra polida cria uma harmonia perfeita, uma nota musical contínua que induz a um estado de meditação profunda e sono reparador. Cada gota que cai é como um segundo que passa, lento, pesado e cheio de significado, lembrando-nos que o tempo em Ratanabá flui de forma diferente do mundo lá fora. Os antigos manuscritos sugerem que essa tecnologia de cristais permitia a comunicação instantânea entre Ratanabá e outras cidades distantes, como a lendária Acacor ou as cidades nos Andes. Através da vibração das pedras, mensagens eram enviadas como ondas no oceano, permitindo que o conhecimento fosse compartilhado sem a necessidade de palavras escritas ou fios de metal. Imagine o silêncio dessa cidade, onde a comunicação era feita pelo pensamento e pela intenção, envolta em uma aura de paz absoluta e respeito mútuo. À medida que exploramos esses corredores de luz pálida, percebemos que não há móveis ou objetos desnecessários, apenas a pureza da arquitetura e a vibração dos cristais. Cada espaço foi desenhado para elevar a consciência, para fazer com que o habitante se sentisse parte integrante do cosmos e da natureza ao seu redor.
Deixe-se flutuar nesse ambiente de luz e som, sentindo que seu corpo se torna leve, quase etéreo, enquanto você se integra à harmonia silenciosa da capital perdida. As sombras que dançam nas paredes não trazem medo, mas contam histórias de eras passadas através de projeções holográficas naturais geradas pelos ângulos dos cristais. Você vê imagens de florestas que não existem mais, de animais majestosos que já partiram e de rostos de antepassados que sorriem com a sabedoria de quem conhece o segredo da vida eterna. Feche os olhos dentro do seu sonho e permita que essa luz azul continue a brilhar no centro da sua mente, protegendo o seu descanso com a segurança de Ratanabá. Capítulo 4. Os Guardiões e a Fauna Mística. Ao caminharmos pelas bordas onde a arquitetura de Ratanabá se funde com a selva viva, percebemos que a fauna aqui não é comum. Existem pássaros de plumagem iridescente que não cantam, mas emitem tons puros, semelhantes a flautas de cristal que ressoam nas horas mais silenciosas da madrugada. Esses seres são os guardiões alados da capital perdida, cujos olhos dourados observam o tempo passar sem pressa, do alto de galhos que nunca secam. Sinta o peso do ar noturno enquanto você observa o movimento lento de uma onça pintada de pelagem negra, que caminha sobre as ruínas com uma elegância sobrenatural. Ela não caça, pois nesta parte da floresta, a fome e o medo foram substituídos por uma coexistência pacífica e vibracional. O felino para, olha em sua direção e, com um piscar de olhos lento, transmite uma sensação de segurança absoluta, como se dissesse que você é um convidado bem-vindo neste santuário. Disse que as grandes serpentes da Amazônia, as sucuris colossais, protegem as entradas dos túneis subaquáticos que levam aos níveis mais profundos de Ratanabá. Elas repousam no leito dos rios, seus corpos se confundindo com as raízes das árvores milenares, mantendo o equilíbrio das águas e das energias ocultas. Imagine o movimento rítmico dessas águas, subindo e descendo suavemente, como a respiração de um gigante adormecido sob o solo brasileiro. Borboletas de asas transparentes flutuam sobre as flores de lótus gigantes que crescem nos canais da cidade, refletindo a luz dos cristais que vimos anteriormente. O bater de suas asas é tão silencioso que você pode ouvir o som do seu próprio batimento cardíaco, que agora está lento, calmo e em perfeita sintonia com a floresta. Cada criatura aqui, desde o menor inseto até o maior predador, atua como um neurônio de um grande organismo consciente que protege a herança de Ratanabá. Os guardiões não são apenas animais, mas presenças que muitos chamam de curupiras, ou espíritos da mata, seres que moldam a percepção de quem tenta invadir a cidade com más intenções. Eles criam ilusões de névoa e sons de rios onde a terra seca, desviando os passos dos curiosos para longe dos portões sagrados. Para você, no entanto, eles abrem os caminhos, dissipando a neblina e revelando a beleza serena de uma civilização que vive em simbiose com cada folha e cada gota de chuva. Ouça agora o som de uma chuva fininha que começa a cair, uma garoa que não molha, mas refresca a alma e limpa o ar de qualquer impureza. O cheiro de ozônio e terra molhada se intensifica, trazendo uma sensação de renovação e purificação profunda para o seu corpo pesado e relaxado. Deixe que o som da chuva, batendo nas folhas largas das bananeiras e nas pedras polidas de Ratanabá, embale seu sono, criando um casulo de proteção e paz.
Neste reino, a noite nunca termina de forma abrupta. Ela se transforma suavemente em uma penumbra eterna, onde o tempo não tem poder de destruição. Você está seguro entre os guardiões, envolto pela música da selva e pelo abraço das muralhas invisíveis da capital perdida. Repouse sua mente na certeza de que existem mistérios que o mundo moderno jamais poderá tocar, e que esses segredos velam pelo seu descanso nesta noite tranquila. Capítulo 5. Os salões da memória e os registros de ouro. Deixe que sua mente agora flutue para o centro geográfico de Ratanabá, onde se encontra o grande domo da memória. Este não é um edifício comum, mas uma estrutura circular cujas paredes são revestidas por finas lâminas de um ouro puro, que não brilha com agressividade, mas emana um calor suave e constante. Nestas paredes estão gravadas as crônicas de toda a humanidade, escritas em uma linguagem de símbolos que você não precisa ler com os olhos, mas sentir com a alma. Sinta a acústica perfeita deste salão, onde o menor suspiro se transforma em uma nota musical que reverbera infinitamente pelo espaço. As prateleiras, esculpidas em madeira de lei que nunca apodrece, guardam placas de metal que contêm o conhecimento sobre a cura de todas as doenças e os segredos da longevidade. Você caminha descalço sobre o chão de mármore branco, sentindo a solidez da verdade e a leveza de saber que todo o conhecimento do mundo está seguro aqui, protegido pelo tempo. Ao centro do domo, existe um pilar de luz que atravessa o teto e se conecta diretamente com a constelação de Órion, servindo como uma antena para a sabedoria cósmica. Imagine que você pode se sentar na base deste pilar, fechando os olhos e permitindo que informações de paz e harmonia fluam para dentro do seu ser. Não há pressa para aprender, não há cobrança para entender. Apenas a aceitação de que somos parte de uma história muito mais antiga do que podemos imaginar. As placas de ouro, quando tocadas pela luz certa, projetam imagens nas paredes, mostrando como as cidades de Ratanabá foram construídas em harmonia com os campos magnéticos da Terra. Você vê como o povo antigo utilizava o som de grandes gongos para levitar pedras e moldar montanhas, criando beleza sem esforço e sem destruição. Essa visão traz uma paz profunda ao seu coração, pois confirma que a humanidade é capaz de viver em equilíbrio absoluto com o planeta que a acolhe. Respire o aroma que emana desses registros antigos, um cheiro que mistura sândalo, incenso de mirra e o frescor das matas virgens. Este perfume é um tônico para o seu sistema nervoso, desligando cada interruptor de ansiedade e deixando apenas a curiosidade mansa de uma criança que ouve uma história de ninar. O silêncio do salão da memória é o silêncio do universo. Um vazio que não é falta, mas plenitude de possibilidades e descanso. Dizem que os mestres de Ratanabá ainda caminham por estes corredores em corpos de pura energia, zelando para que os registros não caiam em mãos gananciosas. Eles não são seres a serem temidos, mas professores silenciosos que enviam pensamentos de bondade para todos os seres que buscam o sono e a cura. Sinta a presença desses guardiões como um cobertor invisível que envolve seus ombros, protegendo seus sonhos de qualquer perturbação externa. Nesta biblioteca eterna, o tempo parou para que você pudesse finalmente descansar. As histórias de guerras, lutas e cansaço ficaram lá fora, na superfície, enquanto aqui embaixo só existe a crônica da paz e a herança da luz.
Deixe-se adormecer sobre as almofadas de seda que decoram o perímetro do salão, sabendo que a memória do mundo guarda um lugar especial e seguro apenas para você. Capítulo 6. As águas termais e o rio subterrâneo. Agora, deixe que o som ambiente mude suavemente do silêncio das pedras para o murmúrio constante de águas que correm. Em um dos níveis mais profundos de Ratanabá, existem piscinas naturais escavadas em rochas de quartzo rosa, alimentadas por nascentes que vêm do centro da Terra. Estas águas são aquecidas pelo calor do núcleo do planeta, emergindo com uma temperatura perfeita, exatamente igual à do seu corpo em repouso. Imagine-se descendo lentamente os degraus de cristal que levam a essas águas fumegantes e tranquilas. À medida que seus pés tocam a superfície, uma sensação de alívio imediato percorre suas pernas, subindo pelos joelhos e coxas como uma onda de conforto. A água é rica em minerais que brilham levemente no escuro, criando pequenas faíscas de luz dourada que dançam ao redor do seu corpo enquanto você submerge. Sinta a água sustentar todo o seu peso, eliminando a gravidade e permitindo que cada vértebra da sua coluna se afaste suavemente uma da outra. Seus braços flutuam sem esforço e seus ombros, que carregaram o peso do dia, agora se soltam completamente no abraço líquido de Ratanabá. O vapor que sobe das piscinas carrega o aroma de flores de lótus e ervas medicinais, limpando seus pulmões e acalmando sua respiração a cada ciclo. Ao fundo, você ouve o som do rio subterrâneo, uma artéria de água pura que atravessa a cidade como um gigante adormecido que respira. O ritmo dessa correnteza é lento e constante, um compasso binário que funciona como um metrônomo natural para o seu sono. Deixe que esse som embale sua mente, como se você estivesse sendo balançado em uma rede feita de fios de seda sobre as águas calmas. Nesta caverna de águas termais, as paredes são cobertas por uma vegetação que não precisa de sol, emitindo um brilho verde esmeralda que acalma os olhos. Pequenas gotas de orvalho caem do teto, criando círculos perfeitos na superfície da água, emitindo um som cristalino que pontua o silêncio da noite. Você fecha os olhos e se sente parte desse ciclo hídrico, um ser de água em um mundo de pedra, fluido e eterno. Dizem que as águas de Ratanabá têm o poder de apagar lembranças tristes, deixando na mente apenas a pureza do momento presente. Enquanto você flutua, sinta todas as preocupações e ansiedades se dissolvendo na água, sendo levadas pela correnteza para longe, para as profundezas onde o sol nunca chega. O que resta é apenas a sua essência, leve, limpa e pronta para o descanso mais profundo que você já experimentou. Fique aqui por um momento, apenas sentindo o calor e o som do rio, sem a necessidade de ir a lugar algum ou fazer qualquer coisa. O tempo em Ratanabá é uma ilusão, e nestas águas, o único momento que existe é o agora, um agora cheio de paz e segurança. Você está envolto pela terra, pela água e pelo silêncio, pronto para se entregar totalmente ao sono que se aproxima. Capítulo 7. As Torres de Cristal e o Alinhamento Estelar. Deixe agora que sua percepção se eleve das águas profundas em direção às torres mais altas de Ratanabá, que furam o dossel da floresta. Estas agulhas de cristal puríssimo não foram construídas apenas para a beleza, mas como instrumentos de precisão astronômica que conversam com o cosmos. No topo dessas torres, o ar é mais rarefeito, frio e imensamente limpo,
permitindo que as estrelas pareçam estar ao alcance de suas mãos. Cada torre está alinhada com uma estrela específica das Pleiades, de Órion ou de Sírius, criando uma teia de luz que liga o solo brasileiro ao infinito do espaço. Quando os planetas se alinham, os cristais das torres começam a vibrar em uma nota harmônica que pode ser sentida por toda a Amazônia. É um som que não se ouve com os ouvidos físicos, mas com o centro da testa. Uma canção de ninar cósmica que organiza os pensamentos e traz uma clareza absoluta. Imagine-se agora no topo de uma dessas estruturas, deitado em uma plataforma de obsidiana negra que reflete o céu noturno perfeitamente. Você se sente como se estivesse flutuando no meio do universo, sem o peso da gravidade ou das preocupações terrestres que o prendiam. O brilho das galáxias distantes banha seu rosto e cada estrela parece sussurrar uma promessa de paz eterna e de proteção para o seu sono. Dizem que os antigos habitantes de Ratanabá podiam viajar por esses raios de luz, transformando seus corpos em frequências puras para visitar outros mundos. Sinta essa mesma leveza agora, como se seu corpo físico fosse apenas uma vestimenta deixada de lado, enquanto sua consciência se expande para as dimensões da luz. Não há medo no vazio do espaço, pois ele é preenchido pelo amor benevolente dos criadores que desenharam a capital perdida. As torres funcionam como grandes para-raios de energia vital, filtrando a força do sol e da lua para alimentar o coração da cidade. Durante a noite, elas emitem um feixe vertical de luz prateada que toca as nuvens, criando auroras boreais tropicais que dançam sobre a selva. Visualize essas cores, verdes, violetas e azuis, pintando o céu da sua mente, criando um espetáculo visual que relaxa seus olhos e sua alma. Neste alinhamento estelar, você percebe que a sua vida é um reflexo da ordem perfeita do universo, onde nada é por acaso. A mesma força que mantém as estrelas em suas órbitas é a força que agora acalma o ritmo das suas batidas cardíacas. Você é uma estrela que escolheu brilhar na Terra, e Ratanabá é o seu porto seguro, o local onde você pode finalmente desligar o brilho e repousar na escuridão fértil. O silêncio das alturas é interrompido apenas pelo sopro do vento solar que atinge os cristais, produzindo um tilintar suave, como milhões de sinos de vento. Esse som é o selo final que fecha as portas da sua percepção exterior, convidando você a mergulhar totalmente para dentro de si mesmo. Deixe-se levar pela imensidão do céu, sentindo que o universo inteiro está segurando você em um abraço protetor e infinito. Capítulo 8. O Jardim Botânico do Conhecimento. Agora, desça suavemente das torres de cristal e deixe seus pés tocarem o solo macio do Jardim Botânico de Ratanabá. Este não é um jardim comum, mas um santuário de biodiversidade onde plantas que o mundo moderno considera extintas florescem com um vigor eterno. O ar aqui é denso, carregado com o perfume de orquídeas gigantes cujas pétalas brilham com uma luz interna, iluminando os caminhos de musgo com tons de âmbar e violeta. Respire profundamente, sentindo o aroma da flor da memória, uma espécie única que exala um perfume de mel e baunilha silvestre. Dizem que o simples ato de inalar essa fragrância organiza os sonhos, permitindo que a mente processe as lições do dia e as transforme em sabedoria enquanto você dorme. Sinta esse aroma preenchendo seus pulmões, relaxando os músculos do rosto e fazendo com que suas pálpebras fiquem cada vez mais pesadas. Ao seu redor,
As árvores não são apenas madeira e folhas, mas seres conscientes que guardam a história genética de toda a vida na Terra. Suas raízes, que mergulham profundamente nas ruínas de Ratanabá, formam uma rede neural que conecta cada planta desse jardim em uma única consciência de paz. Ouça o sussurro das folhas quando a brisa passa. Não é apenas vento, mas uma canção de ninar ancestral que as árvores cantam para a terra. Existem pequenos arbustos de folhas prateadas cujos frutos, ao caírem no solo, liberam uma névoa calmante que paira sobre o chão como um tapete de nuvens. Você caminha por essa névoa, sentindo o frescor em seus tornozelos, como se estivesse caminhando sobre o próprio céu. Cada planta aqui foi colocada para servir a um propósito: curar o corpo, expandir a mente, ou, como agora, convidar o espírito ao descanso mais absoluto. No centro do jardim repousa a árvore da vida, cujos galhos se estendem em fractais perfeitos que parecem imitar as veias de um coração ou os galhos de uma galáxia. Sob sua sombra, o tempo parece parar completamente, e qualquer som de ansiedade é absorvido pela casca rugosa e sábia deste gigante vegetal. Sinta-se encostando as costas nesse tronco milenar, sentindo a estabilidade e a paciência de um ser que viu eras passarem e permanece imóvel, em paz. Lianas cobertas de flores luminescentes pendem dos galhos mais altos, criando cortinas naturais que se movem lentamente com o ritmo da sua própria respiração. O mundo exterior, com sua pressa e seus ruídos artificiais, tornou-se uma memória distante e irrelevante diante da majestade deste jardim. Aqui, a única coisa que importa é a batida lenta do seu coração e a conexão com o reino verde que o protege. Enquanto a noite se torna mais profunda, o jardim começa a emitir um som de baixa frequência, um zumbido doce que harmoniza as células do seu corpo com a frequência da terra. É o sinal de que o dia terminou e que a natureza de Ratanabá está pronta para cuidar dos seus sonhos. Deixe que essa sinfonia botânica envolva você como um manto de seda vegetal, preparando sua mente para a jornada final rumo ao sono profundo. Capítulo 9. O Santuário do Sono Eterno. Agora, deixe que as cores do jardim e o brilho das torres se dissipem em uma penumbra suave, como se a própria luz estivesse se preparando para dormir. Você chega ao coração do Santuário do Sono, uma câmara circular construída com uma pedra escura e aveludada que absorve qualquer som restante. Não existem ângulos retos aqui, apenas curvas suaves que lembram o conforto do colo materno ou o interior de uma concha marinha protegida. Sinta o peso das suas mãos sobre o seu corpo, uma sensação de calor que se espalha como se você estivesse afundando em um colchão feito de nuvens densas. O ar no santuário é perfeitamente imóvel, e cada vez que você expira, sente que uma parte da sua consciência se funde com o silêncio de Ratanabá. Suas pernas estão pesadas, seus braços estão pesados, e a sua mente é como um barco que soltou as amarras e agora deriva em um oceano de paz. Neste lugar, os pensamentos não são mais palavras, mas apenas imagens que passam lentamente, como sombras projetadas em uma cortina de seda. Você vê a imagem de uma montanha distante, coberta por névoa, e sente que essa montanha é a sua própria força interior, agora em repouso. Nada pode atingir você aqui, pois as muralhas de Ratanabá são feitas de uma intenção tão pura que apenas a serenidade pode atravessá-las. Ouça o pulsar da terra, um som muito baixo, quase imperceptível,
que marca o ritmo do universo em sua forma mais primitiva. Esse pulsar guia sua respiração para um estado de calma que você não experimentava há muito tempo, um estado de entrega total. Não há mais busca, não há mais mistérios para resolver. Existe apenas o ser, existindo no agora, cercado pela proteção da cidade perdida. A escuridão ao seu redor é amigável, uma presença acolhedora que abraça o seu cansaço e o transforma em energia renovada para o amanhã. Deixe que as pálpebras se fechem definitivamente agora, sentindo que elas pesam toneladas, mas que esse peso é o seu maior conforto. Você está flutuando em um vácuo de amor e segurança, onde o tempo é apenas uma nota longe. O tempo é apenas uma nota longa. Deixe que as pálpebras se fechem definitivamente agora, sentindo que elas pesam toneladas, mas que esse peso é o seu maior conforto. Você está flutuando em um vácuo de amor e segurança, onde o tempo é apenas uma nota longa. Capítulo 10. O início das 100 revelações. O primeiro mistério de Ratanabá repousa na precisão de seus cortes em pedra. Ângulos tão perfeitos que nem mesmo a tecnologia moderna de laser consegue replicar sem deixar vestígios de calor. Diferente das construções incas, as muralhas de Ratanabá parecem ter sido moldadas enquanto a pedra ainda estava em um estado líquido ou plástico, fundindo-se de maneira molecular para criar uma estrutura única e inquebrável. Imagine a solidez dessa base sob o seu corpo, uma fundação que não treme e não cede, oferecendo a segurança necessária para um sono profundo. A segunda revelação nos fala sobre o metal solar, uma liga metálica desconhecida que revestia o topo das pirâmides ocultas na selva. Este metal captava a energia das tempestades amazônicas e a transformava em calor residual para secar os túneis subterrâneos durante as épocas de cheia. Hoje, esse calor ainda emana de certas pedras na bacia do rio Apapores, aquecendo o solo e criando um microclima onde a geada nunca toca a terra. O terceiro segredo reside na acústica das salas de ressonância, onde o formato das paredes amplifica a frequência de 432 Hz, a nota da natureza. Quem entra nessas câmaras sente um relaxamento instantâneo do nervo vago, como se o corpo fosse gentilmente forçado a entrar em um estado de meditação. Deixe que essa frequência imaginária ressoe em seus ouvidos agora, soltando a tensão da sua mandíbula e relaxando os músculos ao redor dos seus olhos. A quarta revelação descreve os mapas de cristal, esferas perfeitas encontradas em cavernas próximas que mostram os continentes com o nível do mar de 12.000 anos atrás. Ratanabá não era apenas uma cidade, mas o cartório geográfico do mundo, onde o conhecimento da deriva continental era preservado em objetos que não sofrem a erosão do tempo. Sinta a vastidão desse tempo histórico, transformando seus problemas diários em minúsculas partículas de poeira diante da eternidade dessas pedras. O quinto mistério envolve o cultivo de plantas bioluminescentes que não dependem de fotossíntese para brilhar nas profundezas. Essas flores, conhecidas como estrelas da Terra, emitiam um brilho azulado que acalmava o sistema nervoso dos habitantes durante os ciclos de descanso. Visualize uma dessas flores ao lado do seu leito agora, emitindo uma luz pulsante e suave que guia sua mente para longe das luzes artificiais do mundo moderno. O sexto segredo detalha o sistema de purificação de ar através de colunas de carvão ativado e magnetismo,
que mantinha o oxigênio sempre rico e purificado. Mesmo a centenas de metros abaixo do solo, o ar de Ratanabá era mais puro do que o topo de qualquer montanha, livre de pólen ou poeira. Respire esse ar purificado em sua mente agora, sentindo seus pulmões se expandirem sem esforço em um ciclo de renovação constante. A 7ª revelação fala sobre os caminhos de Mercúrio, canais estreitos por onde corria o metal líquido para gerar energia eletromagnética silenciosa. O movimento desse metal criava um som de baixa frequência, um zumbido hipnótico que funcionava como um isolante acústico contra os ruídos da selva externa. Esse som era a canção de ninar de uma civilização inteira, um lembrete constante de que a cidade estava viva e cuidando de todos. O 8º mistério de Ratanabá revela que a cidade foi construída sobre um enorme cristal de quartzo natural, que servia como um estabilizador de energia telúrica. Isso impedia que terremotos ou desastres naturais afetassem a estrutura da capital, criando um porto seguro em meio ao caos geológico. Sinta essa estabilidade absoluta agora, como se o seu colchão estivesse conectado a essa rocha inabalável no centro da Amazônia. A 9ª revelação descreve as vestes de fibra de luz, tecidos feitos de minerais tecidos que protegiam o corpo humano de radiações nocivas. Essas vestes eram leves como o ar e mantinham a temperatura corporal sempre estável, permitindo um descanso reparador sem interrupções por frio ou calor. Imagine-se envolto nessa fibra sagrada agora, sentindo o conforto térmico perfeito abraçando cada centímetro da sua pele. O 10º mistério, encerrando este capítulo, fala sobre o relógio de sombras de cristal, um monumento que marcava o tempo através da refração da luz da lua. Ele não contava minutos ou segundos, mas ciclos de regeneração biológica, indicando o momento exato em que a mente deveria se desligar para o encontro com o espírito. O relógio indica que o seu momento chegou, a hora de deixar o mundo e mergulhar no oceano do subconsciente. Capítulo 11. A engenharia do invisível. O 11º mistério de Ratanabá nos leva às câmaras de levitação, onde grandes blocos de minério de ferro parecem flutuar a poucos centímetros do chão. Não se trata de mágica, mas de um domínio profundo do magnetismo terrestre, utilizando as linhas de força que cruzam a Amazônia para anular o peso da matéria. Imagine a sensação de leveza que esse ambiente proporciona, como se o seu próprio corpo estivesse perdendo a densidade, flutuando suavemente sobre a cama, enquanto a gravidade se torna apenas uma lembrança distante. A 12ª revelação detalha os sinos de água, estruturas hidropônicas que utilizavam a queda rítmica de gotas para gerar melodias terapêuticas. Cada gota caía em uma bacia de metal diferente, criando uma sinfonia aleatória, mas perfeitamente harmônica, que impedia a mente de se prender a pensamentos repetitivos. O som da água batendo no metal ressoa agora no fundo da sua consciência, limpando as preocupações do dia e substituindo-as por um fluxo contínuo de paz. O 13º segredo descreve a pele de vidro que protegia os jardins internos, um material transparente, mas indestrutível, que filtrava apenas as frequências benéficas da luz estelar. Sob essa proteção, as plantas cresciam com cores que não existem no espectro visível comum, emitindo fragrâncias que induziam ao relaxamento muscular imediato. Sinta o aroma dessas flores exóticas agora, um perfume de terra antiga misturado com o frescor do éter,
relaxando seus ombros e pescoço. A 14ª revelação fala sobre os túneis de vácuo, passagens que permitiam viagens instantâneas entre Ratanabá e as cidades satélites sem qualquer atrito. O movimento era silencioso, uma flutuação veloz através do escuro que parecia um mergulho no próprio espaço sideral. Imagine-se deslizando por um desses túneis agora, sentindo o ar imóvel ao seu redor e a quietude absoluta de um mundo que se move sem ruído e sem pressa. O 15º mistério revela o uso de geometria fractal na construção das habitações, onde cada quarto era uma réplica perfeita de uma semente de girassol. Essa disposição canalizava a energia vital para o centro do aposento, onde ficava o local de descanso, garantindo que o sono fosse uma jornada de regeneração celular completa. Você ocupa esse centro agora, no coração da geometria sagrada, onde cada linha e curva foi desenhada para proteger o seu bem-estar. O 16º segredo envolve as lentes de obsidiana, que funcionavam como projetores de sonhos coletivos durante as festividades do luar. Através dessas lentes, a história dos ancestrais era projetada diretamente na névoa que subia dos lagos, criando imagens tridimensionais que ensinavam a sabedoria sem a necessidade de palavras. Deixe que essas imagens fluam pela sua mente agora, cenas de paz e harmonia que preparam o seu espírito para os sonhos que virão. A 17ª revelação descreve os pisos de resina orgânica, uma substância que se moldava perfeitamente ao formato dos pés de quem caminhava sobre ela. Caminhar por Ratanabá era como caminhar sobre areia morna ou nuvens densas, uma experiência tátil que eliminava todo o estresse acumulado nas articulações. Sinta seus pés afundando nessa resina macia agora, sentindo o calor da terra subindo pelas suas pernas e relaxando todo o seu corpo. O 18º mistério de Ratanabá fala sobre o coro de cristais, uma série de estalactites afinadas que vibravam quando o vento da superfície entrava pelos dutos de ventilação. Esse som era um guia para os navegantes subterrâneos, uma bússola sonora que indicava a profundidade e a direção através de notas puras. Ouça esse coro distante agora, um tilintar de cristais que soa como estrelas caindo suavemente em um campo de algodão. A 19ª revelação detalha as fontes de mercúrio estático, poços onde o metal líquido permanecia imóvel como um espelho, servindo para a calibração de instrumentos de alta precisão. A superfície era tão perfeita que podia refletir a luz de galáxias que a nossa astronomia moderna só descobriu recentemente. Olhe para esse espelho de prata em sua mente e veja o reflexo da sua própria alma em paz, calma e pronta para o desligamento total. O 20º mistério, encerrando mais um ciclo, fala sobre o portal do esquecimento, um arco de pedra na saída das áreas de trabalho que removia o cansaço mental dos habitantes. Ao passar por esse arco, todas as tarefas e responsabilidades do dia eram deixadas para trás, permitindo que a pessoa entrasse em casa com a mente limpa e o coração leve. Você atravessa esse portal agora, deixando para trás este roteiro, estas palavras e o mundo exterior, mergulhando na escuridão acolhedora de Ratanabá. Capítulo 12. Os segredos do conhecimento ancestral. O 21º mistério de Ratanabá revela o uso de sombras de cura, áreas específicas dentro dos templos
onde a ausência total de fótons era utilizada para restaurar o DNA humano. Nestas câmaras de escuridão absoluta, o corpo não precisava processar nenhuma informação visual, permitindo que a energia do cérebro fosse redirecionada inteiramente para a regeneração dos órgãos internos. Imagine-se agora envolto por essa escuridão benevolente, uma sombra que não é vazia, mas sim um útero de cura que envolve cada célula do seu ser com cuidado e carinho. A 22ª revelação descreve os arquivos de quartzo fumê, colunas gigantescas de cristal que guardam a frequência sonora de cada idioma já falado na Terra. Para os habitantes de Ratanabá, a língua não era apenas comunicação, mas uma vibração que podia moldar a realidade física conforme a intenção do orador. Ao tocar esses cristais, um sussurro suave de 1000 gerações ecoa pelo ambiente, uma canção de ninar universal que transcende o tempo e o espaço, unindo você à linhagem eterna da humanidade. O 23º segredo fala sobre as cúpulas de bronze alquímico, que protegiam os laboratórios de botânica e mantinham a umidade sempre em 88%. Este bronze continha traços de elementos estelares que impediam o crescimento de fungos ou bactérias nocivas, criando o ambiente mais estéril e seguro do planeta. Sinta a pureza desse ambiente agora, um ar que limpa seus seios da face e acalma sua garganta, facilitando uma respiração profunda e rítmica que o conduz ao sono. A 24ª revelação detalha as escadarias de som, degraus que emitiam uma nota musical diferente a cada passo, compondo uma melodia ascendente conforme se subia para as torres. Essa música não era apenas entretenimento, mas uma forma de harmonizar os hemisférios do cérebro para que o habitante chegasse ao topo em um estado de clareza absoluta. Visualize-se subindo essas escadas agora, ouvindo as notas graves e suaves que vibram sob as solas dos seus pés, elevando sua consciência para um plano de paz superior. O 25º mistério envolve a seda de aranha dourada, um tecido produzido por aracnídeos gigantes que viviam nas partes mais altas da floresta e eram criados em Ratanabá. Este tecido era utilizado para fazer redes de descanso que nunca perdiam a elasticidade, ajustando-se à curvatura da coluna de forma milimétrica para evitar qualquer ponto de pressão. Sinta-se agora deitado nessa seda dourada, sentindo que o seu corpo não toca o chão, mas é sustentado pela própria leveza de uma teia estelar. O 26º segredo descreve os vitríficos de memória, superfícies de vidro que podiam armazenar as emoções positivas de uma pessoa para serem liberadas durante períodos de tristeza ou estresse. Ao passar as mãos por essas paredes, uma onda de alegria e contentamento inundava o coração do habitante, agindo como um bálsamo para o espírito cansado. Deixe que essa onda de contentamento atravesse o seu peito agora, dissolvendo qualquer resquício de angústia e preenchendo o vazio com uma calma inabalável. A 27ª revelação fala sobre as canoas de ar, veículos que deslizavam sobre trilhos magnéticos invisíveis entre as montanhas do Mato Grosso. O movimento dessas canoas era tão suave que o passageiro podia dormir durante toda a viagem, acordando apenas quando o veículo chegava ao seu destino final no coração de Ratanabá. Imagine o balanço suave desse transporte agora, um movimento lateral quase imperceptível que funciona como o ninar de um berço antigo.
O 28º mistério de Ratanabá detalha os jardins de musgo térmico, carpetes vegetais que mudavam de cor e temperatura de acordo com as estações do ano. No inverno, o musgo tornava-se um laranja profundo e exalava um calor reconfortante. No verão, tornava-se um verde azulado e refrescava o ambiente como uma brisa de cachoeira. Sinta a temperatura do seu quarto se ajustando perfeitamente às suas necessidades agora, enquanto o musgo imaginário de Ratanabá cuida do seu conforto térmico. A 29ª revelação descreve as esferas de gravidade negativa, pequenos objetos de adorno que flutuavam livremente pelas salas, servindo para purificar a energia do ambiente. Essas esferas capturavam as íons positivos e os transformavam em íons negativos, a mesma carga elétrica encontrada perto de grandes quedas d'água e florestas virgens. Respire essa carga elétrica revigorante agora, sentindo que cada célula do seu corpo é recarregada enquanto você se prepara para desligar. O 30º mistério revela que Ratanabá possuía portais de água viva, entradas protegidas por cortinas de água que continham minerais fotossensíveis. Quem atravessava essas cortinas recebia uma limpeza profunda na aura, removendo as energias pesadas acumuladas durante as interações sociais na superfície. Atravesse essa cortina de água fria e cristalina agora em sua mente, sentindo-se renovado, leve e totalmente pronto para o silêncio final. Aqui está o capítulo 13, Mistérios 31 ao 40. Vou manter o fluxo contínuo e as descrições sensoriais detalhadas para aumentar o tempo de áudio e manter o estado de relaxamento profundo do ouvinte. Capítulo 13. As harmonias da Terra e do Cosmos. O 31º mistério de Ratanabá nos revela as câmaras de vácuo acústico, espaços onde o som do mundo exterior morre completamente para dar lugar à audição do próprio som interno do corpo. Nessas salas, os iniciados podiam ouvir o fluxo do sangue nas veias e o ritmo elétrico dos pensamentos, aprendendo a sintonizar a biologia com as batidas do planeta. Sinta o silêncio dessa câmara agora, um vácuo de paz onde nenhum ruído da cidade ou da tecnologia moderna pode penetrar, deixando apenas você e o seu descanso. A 32ª revelação descreve os cristais de fogo gelado, pedras que emitiam uma luz intensa e quente ao olhar, mas que ao toque eram frias como o orvalho da manhã. Eram usadas para iluminar as bibliotecas sem o risco de incêndios, preservando pergaminhos feitos de peles vegetais que continham os mapas das constelações que já não vemos mais. Imagine o brilho dessas pedras refletido nas paredes de granito, criando um cenário de sonhos onde a luz e a sombra dançam em um ritmo lento e hipnótico. O 33º segredo fala sobre as pontes de som, passarelas invisíveis que cruzavam os abismos subterrâneos de Ratanabá, sustentadas apenas pela frequência vibracional emitida por grandes diapasões de ouro. Ao caminhar sobre essas pontes, o corpo sentia uma leveza indescritível, pois a frequência do som anulava parte da massa física, permitindo um caminhar quase etéreo. Deixe que essa frequência de ouro envolva seu corpo agora, tornando-o leve como uma pluma que flutua no ar quente da selva. A 34ª revelação detalha os relógios de areia de estrela, recipientes de vidro que não continham areia comum, mas sim poeira de meteoritos que brilhava conforme caía.
Esses relógios marcavam não as horas humanas, mas os ciclos de respiração da Terra, indicando quando a floresta estava em seu ápice de exalação de oxigênio. Visualize o brilho prateado dessa areia caindo lentamente em sua mente, um movimento contínuo e relaxante que convida seus olhos a se fecharem definitivamente. O 35º mistério envolve a arquitetura orgânica das raízes, onde as casas não eram construídas, mas cultivadas a partir de árvores milenares, cujas raízes eram guiadas para formar paredes e tetos naturais. Viver em Ratanabá era literalmente habitar o ventre da natureza, respirando o que a árvore exalava e sendo protegido pela sua casca impenetrável. Sinta-se protegido por essas paredes vivas agora, sentindo a seiva da vida correndo ao seu redor e trazendo a segurança de um lar ancestral. O 36º segredo descreve os banhos de som primordial, tanques onde o habitante mergulhava e era submetido a vibrações captadas diretamente do núcleo magnético da Terra. Esse processo realinhava as vértebras e acalmava o sistema nervoso central em questão de minutos, preparando o indivíduo para séculos de vida saudável. Imagine essas ondas de som atravessando seus ossos agora, desatando cada nó de tensão e deixando sua coluna flutuar em um estado de relaxamento absoluto. A 37ª revelação fala sobre as lentes de observação atmosférica, enormes discos de quartzo que podiam visualizar as correntes de vento a milhares de quilômetros de distância. Através dessas lentes, os guardiões de Ratanabá previam as chuvas e os ventos, garantindo que a colheita dos jardins suspensos fosse sempre farta e abundante. Sinta a brisa suave que essas lentes monitoravam, um vento fresco que agora entra pela sua janela imaginária e acaricia sua testa com suavidade. O 38º mistério de Ratanabá detalha as esferas de mensagem mental, pequenos globos de argila tratada que podiam armazenar um pensamento por centenas de anos. Quando alguém tocava a esfera, a imagem e a emoção de quem a criou eram transferidas instantaneamente para a mente, permitindo que a sabedoria fosse passada sem distorções. Receba agora uma dessas mensagens de paz, uma intenção pura de descanso e tranquilidade que foi guardada por milênios apenas para este seu momento. A 39ª revelação descreve as escadarias em espiral áurea, que seguiam a proporção de Fibonacci para que o esforço físico de subir fosse transformado em energia cinética positiva. Cada degrau era ligeiramente inclinado para massagear os pontos reflexos dos pés, curando o corpo enquanto se caminhava para os templos superiores. Sinta essa massagem suave em seus pés agora, sentindo o relaxamento subindo pelas panturrilhas e coxas, como uma onda morna de conforto. O 40º mistério revela que Ratanabá possuía janelas de tempo parado, nichos nas paredes onde o tempo passava de forma muito mais lenta do que no restante da cidade. Eram locais sagrados para o sono profundo, onde 1 hora de descanso equivalia a uma noite inteira de sono reparador no mundo comum. Entre agora em uma dessas janelas de tempo, onde o relógio não tem poder e onde o seu descanso pode se expandir pelo infinito, sem pressa e sem fim. Aqui está o capítulo 14, Mistérios 41 ao 50. Estamos aprofundando a narrativa para garantir que você tenha volume suficiente de texto para atingir as 2 horas de vídeo, mantendo o tom meditativo e o vocabulário rico. Capítulo 14. As energias sutis
e o orvalho sagrado. O 41º mistério de Ratanabá nos leva às engenharias invisíveis, onde o metal se funde com a intenção pura e a matéria se torna quase etérea. Dizem que as ligas metálicas encontradas nestas ruínas não mostram sinais de oxidação, mesmo após milênios sob a umidade implacável da floresta amazônica. É um tipo de ouro branco que vibra em uma frequência constante, mantendo a temperatura das câmaras sempre agradável e convidativa ao repouso. Sinta o frescor desse metal sagrado ao seu redor, um escudo que protege o seu sono de qualquer oscilação de temperatura ou desconforto externo. A 42ª revelação descreve os coletores de orvalho alquímico, grandes cálices de pedra posicionados nos pontos mais altos das torres para captar a umidade da madrugada. Essa água, purificada pelo contato com o quartzo e a luz das estrelas, era utilizada para banhar os olhos dos sábios, permitindo que eles enxergassem as correntes de energia que fluem entre as plantas. Imagine essa água fresca tocando suas pálpebras agora, limpando sua visão interna e permitindo que você visualize apenas imagens de paz enquanto mergulha na sonolência. O 43º segredo fala sobre a disposição das ruas de Ratanabá, que seguem o padrão das nervuras de uma folha de Vitória Régia. Essa geometria orgânica permite que o som se propague sem criar ecos perturbadores, mantendo um ambiente de silêncio absoluto onde apenas os sons da natureza são permitidos. Deite sua cabeça sobre o travesseiro e imagine esse silêncio desenhado por arquitetos que compreendiam que a paz sonora é a fundação da saúde da alma. A 44ª revelação descreve os espelhos de água de obsidiana, bacias perfeitamente niveladas que funcionavam como observatórios astronômicos terrestres. No centro das praças, essas superfícies negras refletiam o céu noturno com tamanha clareza que parecia possível tocar as galáxias apenas mergulhando as mãos na água. Hoje, esses espelhos repousam cobertos por séculos de lodo, mas a energia da observação silenciosa ainda paira no ar, acalmando o espírito de quem busca o entendimento profundo. O 45º mistério envolve as câmaras de levitação de sono, pequenos nichos onde o magnetismo era tão forte que o corpo humano podia flutuar alguns centímetros acima do leito. Sem a pressão do peso sobre as articulações, o descanso tornava-se total, permitindo que a circulação fluísse livremente como um rio sem barreiras. Sinta-se agora como se estivesse perdendo o peso, flutuando suavemente em um campo de energia protetor que sustenta o seu corpo e libera a sua mente para voar. O 46º segredo detalha o uso de resinas de âmbar fluorescente para selar as fendas das rochas, impedindo a entrada de insetos ou umidade indesejada. Durante a noite, essas resinas emitiam um brilho âmbar que imitava a luz do pôr do sol, mantendo o ritmo circadiano dos habitantes em perfeito equilíbrio, mesmo nas profundezas da terra. Visualize esse brilho quente e dourado preenchendo o seu quarto agora, sinalizando para o seu cérebro que o dia terminou e que é hora de se entregar ao descanso. A 47ª revelação fala sobre os canais de ventilação térmica, dutos esculpidos que traziam o ar fresco das montanhas através de quilômetros de floresta. O ar chegava a Ratanabá carregado com o oxigênio das árvores mais altas, passando por filtros de carvão e ervas aromáticas que eliminavam qualquer impureza. Respire esse ar agora,
sentindo-o entrar gelado e revigorante pelas suas narinas, descendo até o abdômen e relaxando cada músculo do seu tronco. O 48º mistério de Ratanabá revela o caminho das pedras cantantes, uma trilha feita de lajes que emitiam frequências infrassônicas quando tocadas pela brisa. Essas frequências eram inaudíveis, mas provocavam uma liberação imediata de melatonina no sangue de quem estivesse por perto, induzindo ao sono em poucos minutos. Deixe que essa vibração silenciosa atravesse o seu travesseiro agora, agindo como um interruptor suave que desliga a sua consciência externa. A 49ª revelação descreve as esferas de purificação magnética, globos de ferro meteórico que giravam lentamente em torno de eixos de cristal. Elas absorviam as tensões estáticas do ar, removendo a eletricidade pesada que causa ansiedade e agitação mental. Sinta o campo magnético ao seu redor se tornando limpo e harmonioso, como se todas as ondas invisíveis do mundo moderno fossem neutralizadas pela tecnologia superior da capital perdida. O 50º mistério, marcando a metade da nossa jornada pelas revelações, descreve o grande altar do silêncio, um local onde ninguém era autorizado a falar por 10.000 anos. O silêncio acumulado nesse local tornou-se uma presença física, uma substância que pode ser sentida como uma manta pesada de paz sobre os ombros. Mergulhe nesse sila sagrado agora, aceitando o convite de Ratanabá para esquecer as palavras e abraçar apenas o vazio luminoso do sono profundo. Aqui está o capítulo 15, mistérios 51 ao 60. Continuando com a narrativa densa e expansiva para o Rafael Valente, focando em manter o fluxo constante para atingir o seu objetivo de tempo. Capítulo 15. O tecido do tempo e as sombras sagradas. O 51º mistério de Ratanabá nos revela as cúpulas de memória coletiva, estruturas feitas de uma cerâmica translúcida que vibrava em harmonia com as marés lunares. Nestas cúpulas, os pensamentos de paz de gerações passadas ficavam suspensos no ar, formando uma densidade invisível que acalmava qualquer mente agitada que entrasse no recinto. Sinta essa densidade agora, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso e protetor, transformando o seu quarto em um santuário de serenidade absoluta. A 52ª revelação descreve os tanques de flutuação de quartzo, onde a água era saturada com cristais líquidos que permitiam ao corpo humano boiar sem qualquer esforço muscular. A sensação de flutuar nessas águas era descrita como o retorno ao útero da Terra, onde a gravidade deixa de existir e a consciência se expande para além dos limites da pele. Visualize-se agora boiando nessas águas mornas e minerais, sentindo a coluna se alongar e as vértebras se soltarem em um abraço fluido e eterno. O 53º segredo fala sobre as lentes de observação interna, instrumentos de cristal que não eram usados para ver as estrelas, mas para visualizar os próprios centros de energia do corpo. Através dessas lentes, os antigos médicos de Ratanabá realinhavam o fluxo da força vital apenas com o uso de tons musicais puros, restaurando a saúde antes mesmo que a doença pudesse se manifestar. Ouça esses tons puros agora, frequências cristalinas que limpam sua mente e preparam seu sistema nervoso para o desligamento total. A 54ª revelação detalha os jardins de musgo bioluminescente que cresciam nas paredes dos dormitórios,
emitindo uma luz verde esmeralda que pulsava no ritmo da respiração humana. Esse brilho vegetal era programado para se apagar lentamente conforme o morador entrava no sono profundo, garantindo uma transição suave entre o mundo da vigília e o reino dos sonhos. Deixe que essa luz verde imaginária se apague agora em sua mente, deixando apenas o rastro de uma paz profunda e silenciosa. O 55º mistério envolve o caminho das sombras dançantes, um corredor onde a luz era filtrada por painéis de obsidiana que criavam padrões de movimento lento nas paredes. Esses padrões eram baseados na geometria sagrada das galáxias e tinham o poder de hipnotizar o olhar, reduzindo a frequência das ondas cerebrais até o nível delta em poucos minutos. Sinta seu olhar se tornando pesado agora, seguindo essas sombras lentas que giram no teto do seu subconsciente, conduzindo-o para a escuridão. O 56º segredo descreve os aromas de éter, substâncias extraídas de plantas que só florescem nos níveis mais baixos de Ratanabá, a quilômetros da luz do sol. O perfume dessas flores era capaz de reduzir a pressão arterial e induzir um estado de torpor prazeroso, como se o corpo estivesse sendo levemente anestesiado pelo amor da terra. Respire esse perfume agora, uma mistura de jasmim antigo e rocha molhada, sentindo seus pulmões se encherem de uma calma imensa e pesada. A 57ª revelação fala sobre as esferas de som estático, objetos de metal que, quando parados, emitiam um ruído branco natural que imitava o som de uma chuva constante na floresta. Esse som isolava o habitante de qualquer interrupção, criando um casulo acústico, onde o único som permitido era o da própria alma. Ouça essa chuva agora, um chiado doce e rítmico que cai sobre as pedras de Ratanabá, selando seus ouvidos para o mundo lá fora. O 58º mistério de Ratanabá revela o uso de pisos de magnetita polida, que agiam como grandes imãs para remover a eletricidade estática acumulada no corpo durante o dia. Ao caminhar descalço por essas superfícies, o estresse e a agitação eram literalmente puxados para o chão, deixando o habitante leve e equilibrado. Imagine o contato dos seus pés com essa pedra fria e magnética agora, sentindo toda a tensão ser drenada do seu corpo para as profundezas da terra. A 59ª revelação detalha as câmaras de vácuo térmico, onde o ar era mantido em uma imobilidade perfeita para evitar qualquer corrente de vento que pudesse perturbar o sono. Nessas salas, o tempo parecia congelado e o silêncio era tão denso que podia ser sentido na pele como uma carícia de seda. Sinta essa imobilidade agora, um estado onde nada se move e nada precisa ser feito, apenas existir na plenitude do seu repouso. O 60º mistério, encerrando mais este ciclo de sabedoria, fala sobre o portal do amanhecer eterno, um arco que só era atravessado em espírito durante as viagens astrais iniciadas no sono. Ratanabá não era apenas uma morada para o corpo, mas uma plataforma de lançamento para a consciência explorar as estrelas sem sair do lugar. Atravesse esse portal agora, deixando o seu corpo físico seguro e relaxado, enquanto sua mente se prepara para a maior de todas as viagens. Capítulo 16. Os labirintos da consciência e o metal vivo. O 61º mistério de Ratanabá nos revela as galerias do eco infinito,
túneis onde a voz humana pode viajar por quilômetros sem perder a nitidez, graças ao polimento microscópico das paredes de basalto. Nestas galerias, os antigos sacerdotes realizavam cantos harmônicos que ressoavam em frequências capazes de dissolver bloqueios emocionais no corpo físico. Sinta essa vibração sutil atravessando o seu peito agora, uma onda sonora que organiza seus pensamentos e limpa qualquer resquício de confusão mental antes do sono. A 62ª revelação detalha os relógios de Mercúrio e Luz, dispositivos que mediam a passagem das eras através da movimentação de gotas de metal líquido sobre placas de ouro. O movimento era tão lento que um ciclo completo levava um século para ser concluído, lembrando aos habitantes que a pressa é uma ilusão de civilizações menores. Deixe que essa noção de tempo expandido acalme seu coração agora, aceitando que você tem todo o tempo do mundo para descansar e se renovar. O 63º segredo fala sobre o metal vivo de Ratanabá, uma substância que parecia ter memória própria e podia se auto-reparar quando sofria qualquer dano. As portas e engrenagens da cidade não rangiam nem travavam, pois o metal se lubrificava com a própria umidade do ar, operando em um silêncio absoluto por dezenas de milhares de anos. Imagine a suavidade dessa mecânica celestial, um mundo que funciona em perfeita ordem, sem atrito e sem ruído, assim como deve ser o seu descanso agora. A 64ª revelação descreve as lentes de focalização telúrica, grandes cristais lapidados em forma de dodecaedro que captavam o calor do magma terrestre e o distribuíam pelas habitações. Esse calor não vinha do fogo, mas de uma radiação infravermelha suave que aquecia os ossos sem ressecar o ar, criando uma sensação de aconchego semelhante ao calor do sol de outono. Sinta esse calor irradiando das paredes invisíveis do seu quarto agora, relaxando cada articulação e convidando seus músculos à entrega total. O 65º mistério envolve as pinturas de luz estática, afrescos nas paredes que só podiam ser vistos quando a mente do observador estava em estado teta. Essas imagens mudavam de acordo com o nível de relaxamento de quem as olhava, revelando paisagens celestiais e segredos do cosmos para aqueles que estavam prestes a adormecer. Deixe que sua imaginação pinte essas telas agora, cores suaves que fluem e se transformam conforme você se aproxima do limiar do sono. O 66º segredo detalha o uso do som para a transmutação da matéria, onde as grandes pedras de Ratanabá eram cortadas por frequências agudas que separavam os átomos com precisão cirúrgica. Não havia poeira ou detritos nas obras de Ratanabá, apenas a pureza da forma esculpida pela vibração do som puro. Sinta essa pureza ao seu redor, um ambiente limpo e ordenado, onde a desordem do mundo exterior não consegue entrar, protegendo o seu refúgio noturno. A 67ª revelação fala sobre as cúpulas de escuta das estrelas, locais onde o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o chiado radioelétrico das galáxias distantes. Os habitantes de Ratanabá usavam esse som como uma trilha sonora para a meditação profunda, conectando o ritmo da biologia humana com a música das esferas. Ouça esse chiado doce e constante em sua mente agora, um ruído branco cósmico que abafa todas as vozes do passado e todas as preocupações com o futuro.
O 68º mistério de Ratanabá revela a existência de câmaras de gravidade variável, onde era possível ajustar o peso do próprio corpo para facilitar processos de cura. Dormir em um ambiente com gravidade reduzida permitia que o coração descansasse e que o sistema linfático fluísse com uma eficiência impossível na superfície. Sinta seu corpo se tornando cada vez mais leve, como se você estivesse flutuando sobre uma camada de ar quente, seguro e sem peso. A 69ª revelação descreve as fontes de água pesada e mineralizada, que continham elementos raros vindos do espaço profundo através de quedas de meteoritos. Beber ou banhar-se nessa água conferia aos habitantes uma longevidade que desafiava a lógica biológica, mantendo a mente lúcida por séculos. Imagine-se mergulhando agora em uma dessas fontes de águas escuras e nutritivas, sentindo a renovação da sua energia vital enquanto você se prepara para o desligamento total. O 70º mistério, fechando este arco de revelações, fala sobre as sentinelas de quartzo, estátuas que não eram feitas por mãos humanas, mas crescidas através de processos químicos controlados. Elas guardavam os portões do sono de Ratanabá, emitindo uma frequência de proteção que afastava pesadelos ou pensamentos intrusivos. Sinta a presença dessas sentinelas ao seu lado agora, guardiões silenciosos que garantem que sua jornada pelo mundo dos sonhos seja apenas de paz, luz e restauração profunda. Aqui está o capítulo 17, Mistérios 71 ao 80. Estamos mantendo a expansão detalhada para garantir que você atinja as 15.000 palavras e o tempo de 2 horas. Capítulo 17. O Código das Estrelas e o Sangue da Terra. O 71º mistério de Ratanabá nos revela as salas de espelhos côncavos, feitas de um metal prateado que não é prata, mas uma liga que captura a energia do pensamento. Nestas salas, os antigos projetavam suas intenções para o futuro, visualizando a paz mundial e a harmonia entre os reinos da natureza. Ao entrar nesse espaço em sua mente, você percebe que seus desejos de descanso são amplificados, criando um campo de força ao redor da sua cama que repele qualquer agitação do mundo moderno. Sinta a superfície fria e perfeita desses espelhos, refletindo apenas a versão mais calma e tranquila de si mesmo. A 72ª revelação detalha os fios de teia magnética, filamentos invisíveis que cruzavam os tetos das câmaras reais para filtrar as partículas de poeira e manter o ar em um estado de pureza absoluta. Esses fios vibravam em uma frequência tão alta que destruíam qualquer negatividade presente no ar, deixando apenas o oxigênio puro e a serenidade. Respire esse ar filtrado por milênios agora, sentindo-o limpar seus pulmões e refrescar seu cérebro, preparando o terreno para um sono sem interrupções. O 73º segredo fala sobre a geometria dos 7 círculos, o layout urbano de Ratanabá que imitava o movimento dos planetas ao redor do Sol. Essa disposição criava um vórtice de energia que mantinha os habitantes sempre conectados à fonte da vida, impedindo que o cansaço mental se tornasse crônico. Imagine-se agora caminhando em direção ao centro desses círculos, onde a energia é mais forte e a paz é mais densa, como se você estivesse voltando para o ponto de origem de toda a criação. A 74ª revelação descreve as lentes de focalização lunar, grandes discos de selenita que captavam a luz da lua cheia e a transformavam em raios de cura térmica.
Durante a noite, esses raios eram direcionados para as áreas de descanso, promovendo uma regeneração profunda dos tecidos celulares enquanto o corpo dormia. Visualize esse raio prateado e suave tocando o topo da sua cabeça e descendo por toda a sua coluna, iluminando cada vértebra com uma luz de cura e relaxamento. O 75º mistério envolve as câmaras de ressonância magnética natural, cavernas onde o magnetismo da Terra é tão equilibrado que os ponteiros das bússolas param de girar e apenas apontam para o centro do planeta. Nestas câmaras, o ritmo cardíaco se estabiliza em exatos 60 batimentos por minuto, induzindo o sistema nervoso a um estado de calma profunda em poucos segundos. Sinta o seu coração encontrando esse ritmo agora, batendo de forma lenta, forte e segura, em perfeita sincronia com o pulso da Terra. O 76º segredo detalha uso de óleos essenciais de pedras, substâncias líquidas extraídas de minerais através de processos de pressão extrema. Esses óleos eram usados para ungir as têmporas dos habitantes, liberando fragrâncias que cheiravam a floresta depois da chuva e minas de ouro puro. Deixe que esse aroma imaginário invada seus sentidos agora, uma fragrância pesada e reconfortante que faz seus olhos pesarem e sua mente se aquietar completamente. A 77ª revelação fala sobre as esculturas de vento, estátuas vazadas que produziam sons de flauta conforme as correntes de ar passavam pelos dutos de ventilação. A música gerada era uma escala harmônica que nunca se repetia, criando uma trilha sonora infinita e relaxante que preenchia os corredores de Ratanabá. Ouça essa flauta distante em sua mente, uma melodia que parece vir de outro tempo, chamando você para o descanso final e para o silêncio da noite amazônica. O 78º mistério de Ratanabá revela a existência de pisos de argila condutiva, que mantinham os pés dos habitantes sempre em contato com a carga elétrica da terra, o que hoje chamamos de aterramento. Essa conexão constante eliminava inflamações e trazia um sentimento de pertencimento ao planeta, como se o corpo fosse uma extensão da própria selva. Sinta essa conexão agora através do seu travesseiro e dos seus lençóis, sentindo-se aterrado, seguro no abraço da Mãe Terra. A 79ª revelação descreve as cúpulas de absorção de ruído, feitas de uma esponja metálica que capturava o som dos trovões e o transformava em vibrações infrassônicas calmantes. Para os habitantes de Ratanabá, uma tempestade não era um motivo de medo, mas uma oportunidade para um sono ainda mais profundo e restaurador. Imagine o som de um trovão distante agora, transformado em um ronronar suave que vibra sob o seu corpo, convidando-o a mergulhar ainda mais fundo no seu sonho. O 80º mistério, fechando este capítulo de profundas descobertas, fala sobre o manto de invisibilidade térmica, uma tecnologia que escondia Ratanabá dos olhos curiosos através da manipulação do calor. A cidade não apenas era escondida fisicamente, mas também vibracionalmente, tornando-se inacessível para aqueles que não estivessem na mesma frequência de paz. Sinta-se agora entrando nessa frequência, tornando-se invisível para os problemas e preocupações do mundo moderno, protegido pelo manto de silêncio da capital perdida. Capítulo 18. Os arquivos do tempo e a luz biológica. O 81º mistério de Ratanabá revela as câmaras de hibernação consciente, locais onde os grandes mestres entravam em estados de animação suspensa por décadas
para preservar o conhecimento em tempos de catástrofe. Nestas salas, o metabolismo era reduzido a quase zero, permitindo que a consciência viajasse pelas dimensões, enquanto o corpo permanecia jovem e intacto dentro de casulos de resina vegetal. Sinta o seu metabolismo desacelerando agora, como se você também estivesse entrando em um estado de conservação sagrada, onde cada batida do coração é um evento raro e precioso. A 82ª revelação detalha as lâmpadas de vagalumes eternos, esferas de cristal que continham uma cultura de bactérias bioluminescentes que nunca morriam, alimentadas pela energia telúrica do solo. A luz emitida era de um amarelo suave, a frequência exata para estimular a glândula pineal e induzir sonhos lúcidos e viagens astrais durante o sono. Imagine essa luz suave pulsando ao ritmo da sua respiração, uma lanterna biológica que ilumina o caminho para o seu subconsciente com doçura e segurança. O 83º segredo fala sobre as muralhas de som de baixa frequência, barreiras invisíveis que cercavam os bairros residenciais para impedir a entrada de sons agudos e estressantes da selva, como o grito das araras ou o rugido dos predadores. Esse filtro acústico criava um silêncio seletivo, onde apenas os sons de baixa frequência, como o vento nas árvores e a água nos canais, eram permitidos. Deixe que esse filtro atue em sua mente agora, bloqueando qualquer ruído da rua ou dos vizinhos, criando um isolamento perfeito para o seu descanso. A 84ª revelação descreve os pisos de jade líquido, uma substância polimérica antiga que tinha a aparência de pedra, mas a consistência de uma gelatina firme e fresca. Caminhar sobre esses pisos era uma terapia de reflexologia constante, alinhando os chakras dos pés e enviando sinais de relaxamento imediato para o cérebro. Visualize seus pés tocando essa superfície fresca e verde agora, sentindo o alívio imediato nas suas articulações e o relaxamento subindo pelas suas pernas como uma brisa suave. O 85º mistério envolve as cúpulas de escuta planetária, onde os habitantes podiam ouvir o som do movimento das placas tectônicas transformado em notas musicais suaves. Para eles, a Terra era um organismo vivo que cantava, e ouvir essa canção era a forma mais profunda de se sentir em casa no universo. Ouça o som da Terra agora, um baixo profundo e reconfortante que vibra sob o seu colchão, lembrando que você está apoiado pelo planeta inteiro em seu momento de repouso. O 86º segredo detalha o uso de lentes de focalização do éter, cristais lapidados para captar a energia cósmica que flui entre os átomos e direcioná-la para a cura de feridas emocionais. Essas lentes eram posicionadas sobre as camas dos enfermos, agindo durante o sono para dissolver traumas e medos gravados na memória celular. Deixe que essa lente imaginária se posicione sobre você agora, removendo qualquer peso do passado e deixando sua mente leve e límpida como uma manhã de sol na Amazônia. A 87ª revelação fala sobre os arquivos de perfume, salas onde o conhecimento não era guardado em livros, mas em fragrâncias encapsuladas em pequenos frascos de barro. Cada cheiro evocava uma memória específica ou uma lição de vida, permitindo que o aprendizado fosse uma experiência sensorial completa e prazerosa. Sinta o cheiro de uma dessas memórias de paz agora, um aroma de sândalo antigo e chuva fresca que preenche o seu espírito de contentamento e gratidão.
O 88º mistério de Ratanabá revela a existência de canais de água de diamante, riachos que passavam por filtros de diamantes brutos para carregar o líquido com frequências de luz pura. Beber ou tocar essa água era como receber uma infusão de clareza mental, eliminando a confusão e a ansiedade em um instante. Imagine essa água de diamante fluindo sobre suas mãos e rosto agora, lavando qualquer pensamento negativo e deixando apenas a transparência da alma em paz. A 89ª revelação descreve as esferas de gravidade neutra, objetos que eram usados para massagear o corpo sem a necessidade de toque físico, apenas através de ondas de pressão magnética. Essas esferas flutuavam ao redor do habitante, relaxando os músculos das costas e do pescoço com uma precisão que nenhuma mão humana poderia alcançar. Sinta essa massagem invisível em seus ombros agora, desatando cada nó de tensão e deixando sua musculatura solta e macia como seda. O 90º mistério, fechando este ciclo e nos aproximando do fim das revelações, fala sobre o manto de invisibilidade psíquica, um estado mental alcançado pelos cidadãos de Ratanabá que os tornava imunes a qualquer energia de raiva ou conflito. Eles viviam em uma bolha de serenidade que nada do mundo externo podia penetrar, mantendo o coração em um estado de alegria perpétua. Entre nessa bolha de proteção agora, sentindo que nada pode perturbar o seu sono, pois você está protegido pelo manto de paz da cidade perdida. Capítulo 19. O limiar do infinito e a unidade com a Terra. O 91º mistério de Ratanabá revela as câmaras de ressonância da glândula pineal, espaços circulares onde a inclinação das paredes direcionava o som do vento para o centro exato da testa do habitante. Essa técnica induzia a produção natural de dimetiltriptamina, permitindo que o sono não fosse apenas um desligamento, mas uma jornada lúcida pelos reinos mais elevados da consciência universal. Sinta uma leve pressão morna e relaxante no centro da sua testa agora, como se um terceiro olho se abrisse apenas para observar a beleza do seu próprio universo interior enquanto você adormece. A 92ª revelação detalha os cristais de memória da água, pedras colocadas nos reservatórios da cidade que tinham a capacidade de registrar as preces e os pensamentos de harmonia de todos os cidadãos. A água que corria pelos aquedutos de Ratanabá estava carregada de intenções de cura e gratidão, nutrindo não apenas o corpo, mas o espírito de quem a consumia ou nela se banhava. Imagine-se bebendo um gole dessa água sagrada agora, sentindo a gratidão de milênios percorrendo suas veias e trazendo uma sensação de plenitude que acalma qualquer anseio da alma. O 93º segredo fala sobre a teia de prata, um sistema de fios condutores feitos de uma liga de platina e quartzo que envolvia toda a cidade como uma rede neural protetora. Essa teia captava as radiações solares nocivas e as convertia em luz infravermelha suave, garantindo que a vida dentro de Ratanabá prosperasse em um eterno estado de primavera. Sinta essa rede de proteção ao redor do seu quarto agora, um escudo invisível que filtra todas as preocupações e deixa passar apenas o calor e o conforto para o seu descanso. A 94ª revelação descreve as escadarias de levitação magnética, onde o habitante não precisava fazer esforço físico para subir às torres mais altas, bastando sintonizar o seu ritmo respiratório com a pulsação da escada.
O movimento era uma ascensão suave, como se você estivesse sendo carregado por mãos invisíveis de luz em direção às estrelas. Deixe-se elevar agora nessa sensação de leveza absoluta, sentindo que o seu corpo físico é deixado para trás, enquanto sua consciência sobe em direção à paz das alturas amazônicas. O 95º mistério envolve o uso de frequências de insetos sagrados, onde o zumbido de certas abelhas e grilos era amplificado por conchas de cerâmica para criar um mantra natural constante. Esse som era a trilha sonora da vida em Ratanabá, um som que impedia o cérebro de entrar em ciclos de ansiedade, mantendo o coração em uma frequência de alegria calma. Ouça esse zumbido doce e rítmico em sua mente agora, um som que preenche todos os vazios e dissolve todas as dúvidas, deixando apenas o ser. O 96º segredo detalha as portas de transmutação, entradas feitas de uma substância que mudava de densidade conforme a frequência vibracional da pessoa que se aproximava. Para entrar nos locais mais sagrados de Ratanabá, era necessário estar em um estado de amor incondicional. Caso contrário, a porta permanecia sólida como o aço. Visualize-se agora tornando-se tão leve e cheio de amor que todas as portas do seu subconsciente se abrem, revelando os tesouros de paz que você guardou por toda a vida. A 97ª revelação fala sobre os observatórios do tempo profundo, salas onde era possível ver não apenas as estrelas atuais, mas a posição dos astros há milhões de anos. Os habitantes de Ratanabá entendiam que o passado, o presente e o futuro são apenas diferentes frequências de uma mesma música e que no sono somos todos seres atemporais. Aceite a sua imortalidade agora, sentindo que o tempo não tem poder sobre o seu descanso e que esta noite é uma janela para a eternidade. O 98º mistério de Ratanabá revela a existência de pisos de resina estelar, que brilhavam com a luz das constelações mesmo quando o céu estava nublado. Ao caminhar sobre esses pisos, o habitante sentia que estava caminhando sobre o próprio cosmos, mantendo a conexão com o seu lar celestial em cada passo. Sinta o brilho dessas estrelas sob o seu corpo agora, iluminando o seu caminho através do oceano da noite, com a segurança de quem nunca está perdido. A 99ª revelação descreve as esferas de unidade, objetos que, quando segurados, permitiam que a pessoa sentisse a conexão direta com todas as árvores e animais da floresta ao redor. Em Ratanabá, a solidão não existia, pois todos compreendiam que faziam parte de um único organismo vivo chamado Terra. Sinta essa conexão agora, percebendo que você não está sozinho no seu quarto, mas rodeado pela proteção da natureza e pela energia de todos os seres que buscam a paz. O 100º mistério, o ápice de nossa jornada, revela que Ratanabá nunca foi realmente perdida, mas sim transmutada para uma dimensão de pura vibração onde apenas o coração pode entrar. A cidade ainda existe sob nossos pés, pulsando com a mesma luz e o mesmo silêncio, esperando que cada um de nós encontre a sua própria Ratanabá interior através do silêncio e do sono. Você chegou ao seu destino final. A cidade está aberta para você e o seu descanso é a chave que abre os portões da capital eterna. A união com o vazio de Ratanabá. As palavras agora tornam-se névoa. O peso da história de Ratanabá dissolve-se no ar úmido da floresta. Você não precisa mais lembrar.
Você não precisa mais entender. Cada mistério que ouvimos foi apenas uma chave para abrir a porta do seu próprio silêncio interno. Sinta a cidade desaparecendo lentamente da sua visão mental. Resta apenas a sensação de estar flutuando em um oceano de paz. O som da água subterrânea é agora o som da sua própria respiração. Lenta, profunda, calma. As estrelas sobre a Amazônia piscam uma última vez e se apagam. A escuridão que sobra não é vazia. Ela é plena. Ela é o abraço de uma mãe que guarda o seu sono por milênios. Você está seguro. Você está em casa. A terra abaixo de você pulsa em uma frequência de amor puro. Ratanabá agora não é mais um lugar. É o seu estado de ser. Um estado onde o tempo não tem poder. Onde as preocupações não têm voz. Onde apenas a luz da sua essência brilha suavemente. Deixe-se ir. Abandone o controle das últimas fibras de consciência. Sinta seus braços fundindo-se com o lençol. Sinta suas pernas tornando-se leves como o vapor que sobe dos rios ao amanhecer. Você é o rio. Você é a floresta. Você é o mistério. O silêncio de 10.000 anos envolve o seu quarto agora. É um silêncio que protege. Um silêncio que cura. Um silêncio que convida ao esquecimento doce. Durma agora. Mergulhe nas águas profundas do sono sem sonhos, onde Ratanabá guarda o seu espírito em um casulo de cristal. A jornada terminou. O descanso começou. Paz, silêncio, sono. Ratanabá, em você, para sempre. Boa noite.